Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista no quadro Investidor em Ação. O Plano Real está completando 25 anos e trazendo transformações na economia do país. Tirou o país de uma mega inflação que acontecia já em 1994 e agora a gente vê um cenário completamente diferente. Para conversar com a gente, o especialista em finanças, Gilvan Bueno, que é membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, abordar um tema tão importante e apresentar para os nossos ouvintes uma série de estratégias de raciocínio, raciocínios assim, podemos colocar de maneira estrutural em economia para defender vários argumentos. Eu acho que vai ser enriquecedor ao final deste encontro. Bom, em 1994 nós éramos bem novos, mas a história está aí para deixar relatos de como estava o cenário. Como era o cenário em 1994? O Brasil tinha 154 milhões de habitantes, comparado hoje que são 210 aproximadamente. Ao longo desses 25 anos o Brasil teve um crescimento de 60 milhões de pessoas. A expectativa de vida era 68 anos, comparado com hoje que são 80 anos para as mulheres e 73 anos para os homens, teve um grande crescimento. O Brasil tinha uma inflação, ou seja, os preços aumentavam na casa de 4.900%. Ou seja, você ia realizar uma compra, ao final de um ano ele tinha assim, subido de maneira estratosférica. Sem contar que no mesmo dia muitas vezes acabava mudando, né? O preço das coisas era um desespero total. No livro que eu recomendei no nosso último encontro, que era o da Miriam Leitão, A Saga Brasileira, ela destaca que tinha a SUNAB, né, que era a Superintendência Nacional de Abastecimento, que tinha as pessoas que ficavam com aquelas maquininhas indo em supermercados, destacando que estava tendo uma forte valorização. O cenário era caótico. O Brasil tinha um grande endividamento, tinha um passado de várias moedas. Alguns dos nossos ouvintes podem relembrar como isso era difícil. Nós não tínhamos a ideia de ter financiamento habitacional. Você fazia um financiamento de automóvel em dólar, então se o dólar disparava, o preço do imóvel também disparava. Tinha uma questão que era ser indexado. Era um momento de muita vulnerabilidade ao país, tanto de maneira interna quanto externa. E o Plano Real foi um grande fundamento para a gente ter essa questão de financiamento imobiliário, de acesso ao crédito. Nós acreditamos que a educação financeira no Brasil ela está num estágio muito inicial. Por quê? Porque nós não tínhamos essa cultura de investir. Normalmente as pessoas falam, o brasileiro não tem a educação financeira. É porque são 25 anos de uma moeda estável. Quando você olha para o passado, você tinha que comprar o arroz e feijão no mesmo dia, igual você destacou, porque ele tem um aumento forte. Então, a ideia da educação financeira, ela começa a se consolidar hoje. Por quê? Porque você tem uma moeda estável. E o Plano Real foi importante para isso, visto esse quadro muito grande de inflação. Pra você ter ideia, no primeiro ano do Plano Real, a inflação foi de 6,8%. Imagina o seguinte, você sai de 5.000% e vem para 6,8%. Outro mundo. Outro mundo, outra realidade. E isso foi importante para o país. Agora, nessa época, já era muito mais complicado ainda do que investir do que hoje, né? Porque se atualmente, agora que começando a crescer essa cultura de investimento, você investir anteriormente era muito pior, né? E aumentaria até a taxa de pobreza, né? De pessoas pobres também. Acho que você pegou um ponto fundamental. A América Latina, especialmente, ela tem uma história de hiperinflação. Então a gente pode pegar a Venezuela, a gente pode pegar a Argentina principalmente, até trazer para os dados atuais, a Argentina teve ano passado uma das piores inflações desde 1991, curiosamente. Por quê? Porque a inflação ela tira o seu poder de compra. É como se você fosse realizar uma compra e você ficasse com esse dinheiro debaixo do colchão e você volta daqui a um ano para fazer essa compra desse livro. Esse livro era R$100, você vai voltar daqui a um ano e ele vai estar 120. Ou seja, os seus R$100 não têm o mesmo poder de compra. Vamos dizer que agora isso aqui é um feijão. Então você vai realizar a compra do feijão, agora o feijão é 130 e o seu dinheiro é 100. Então isso começa a construir a ideia que nós precisamos investir e ter uma valorização no seu patrimônio. Por quê? Porque você precisa manter o seu poder de compra. E aí, levando para o mundo prático, a questão do reajuste de salário. As pessoas falam assim, o salário tem um pequeno reajuste. Por quê? Porque ele acompanha o índice da inflação, nós chamamos de indexação. Ele está indexado à inflação, né, à variação, ao aumento da inflação. Então, se a inflação anda pouco, ele também anda pouco. Para você ter ideia, a inflação acumulada dos últimos 12 meses é 3,84%. Então o Brasil ele tem inflação bem menor do que no passado. E aí quando você tem inflação muito alta,
as pessoas não conseguem comprar o feijão, o arroz, você tem queda no seu poder de compra, consequentemente você tem a pobreza, você tem a miséria. Então países que têm uma história de hiperinflação descontrolada, nós podemos até para o continente africano, vários países ali, por exemplo, tem o Zimbábue, que é um país que a gente brinca de maneira educativa, tem uma história de inflação muito grande. Por quê? A inflação ela destrói o poder de compra e constrói, infelizmente, a miséria. Traduzindo em miúdos, o aumento salarial não é real porque ele simplesmente mantém ali aparentemente o seu poder de compra. E aí não sobra nenhum dinheirinho para você investir, né? Como driblar essa situação? Ótimo, essa pergunta é muito boa, porque ela abre espaço para um conceito fundamental no campo das finanças, que é a questão da taxa real. Vou fazer uma breve apresentação de 2 números. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você tem uma rentabilidade, vamos colocar aí a poupança, de 4% ao ano, né? Supostamente 4% ao ano. E a inflação foi de 6% ao ano, ou seja, o seu dinheiro cresceu numa velocidade 4, mas o seu poder de compra foi reduzido, que a inflação tira o seu poder de compra, em 6. Então você ficou negativo. Esse cálculo nós chamamos de taxa real. O que é isso? É o ganho nominal menos a inflação. Então normalmente quando você vai para o campo dos investimentos, você olha o seguinte, quanto rendeu o meu investimento? Rendeu 6. Quanto foi a inflação? A inflação rendeu 3. Então o meu ganho real foi 3. Então, a grande ideia é você começar a olhar a inflação e a rentabilidade dos seus investimentos. E muitas pessoas desconhecem disso, esse acho que é o grande aprendizado do nosso encontro de hoje, é taxa real. Como é que eu olho para o campo da rentabilidade? Primeiro, eu não vou investir só para construir valor ou construir patrimônio. Eu também vou investir para ter uma capacidade de compra igual ou superior à inflação. Então, desconstruir essa. Por que eu tenho que investir? Então, se você não quer investir para acumulação de recursos, para chegar aos 65 e vir até os 90, você tem a ideia do poder de compra, que você tem que ter uma rentabilidade sobre isso. O segundo pilar disso aqui é a poupança. As pessoas que falam, a poupança tem seus valores sim, só que hoje, e o Brasil com o histórico de inflação, pensa o seguinte, se a poupança der 4 e a inflação for 3, você ganhou real 1%. Isso é importante para você começar a tomar as decisões de investimento. Gilvan, a gente fala de inflação. Qual o índice que mede a inflação? Era o mesmo em 1994? Como funciona agora? Queria que você explicasse isso para quem está nos acompanhando. É mais uma excelente pergunta. Índice de Preço ao Consumidor Amplo, abreviado, IPCA, é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão ali super credenciado para fazer isso. Então ele é o que nós chamamos no mercado financeiro o benchmark, a referência. Então quando eu quero entender o comportamento da inflação, e essa inflação é do varejo, é das pessoas, eu olho para o IPCA. Para quem tenta até concurso de certificação no mercado financeiro, tem uma pergunta dessa maneira: qual o índice oficial que mede a inflação no Brasil? É o IPCA. E ele continua sendo o mesmo. Talvez nós criamos ali alguns componentes novos, que é a inflação do atacado, que é o IGPM, é o Índice Geral de Preços ao Mercado, mas ele se dedica a olhar o atacado. Então, se eu olho o atacado, eu tenho o IGPM. Se eu olho o varejo, eu tenho o IPCA. Se eu quero entender o comportamento da inflação, eu olho o IPCA. Então, no mercado financeiro, a gente sempre constrói assim, métricas, tipo, inflação foi 3,84. Então, como é que a inflação se chama? IPCA. E o meu rendimento? Meu rendimento foi o Tesouro Selic. Deu 6,5, então 6,5 menos 4, meu ganho real é 2,5. Então sempre tem que ter essa ideia de ganho real. No primeiro exemplo que eu passei, que você tinha ali uma perda de valor de compra, isso é horrível, é o pior cenário possível. Você citou alguns países da África que passam e que passaram por grandes inflações, e aí tratando-se de mercado internacional, a Argentina passa por uma situação também, não tão quanto o Brasil em 94, mas também preocupante, né? Como está o cenário? Muito ruim o cenário, e aí eu convido a todos, até deixo em suas mãos aí. Nossa dica de leitura. É a dica de leitura. E esse é um excelente livro, muito elogiado no cenário internacional. São 2 professores, a Carmen, que é uma pesquisadora do FMI, já foi uma pesquisadora, o Kennedy, que é um grande professor de Harvard. Eles fizeram um estudo muito legal, eles pegaram 800 anos de crises financeiras, de crises cambiais, de crises inflacionárias, de crises de crédito, de dívida, e trouxeram à nossa disposição. Vale a leitura simples, não é pesada. A Argentina vive um momento muito ruim.
porque ele fez uma série de concessões para a população, ele não controlou os preços, ele deixou os gastos subirem muito e hoje ele precisa reorganizar as finanças. Consequentemente, a gente olha também para a Venezuela, vive o mesmo fenômeno, e aí isso cria, eu tenho uma brincadeira, né, um raciocínio da seguinte maneira: a miséria, a pobreza, ela começa a construir uma migração. Se nós olharmos a história, todos os povos saíram em novas direções porque eles tinham miséria, uma seca. Por exemplo, a Primavera Árabe construiu, se nós formos pensar, o Brexit, né? O rompimento da Inglaterra foi um dos fatores, foi um dos fatores que construiu isso. Por quê? A Primavera Árabe estimulou a população da Síria a fugir da Síria, eles atravessaram o Mar Mediterrâneo, chegaram na Grécia, invadiram a Europa e isso trouxe um certo desconforto. Recentemente nós tivemos os mexicanos, os venezuelanos, a República Dominicana marchando até os Estados Unidos. Esse final de semana a gente teve uma imagem muito dolorosa de um pai e sua filha ali sendo dizimado por essa questão. E por quê? Porque a inflação constrói isso. Então a Argentina traz esse problema, que vai ser difícil de combater. A ideia é eles organizarem as finanças, ganharem capacidade de pagamento. Para você ter ideia, nós já falamos aqui anteriormente, a Argentina deu um default. O que é um default? Deu um calote na sua dívida e trouxe uma desconfiança do mercado. Então se você falar assim, Gilvan, quero comprar o título da Argentina, eu vou falar para você, olha, e já tiveram o nome no Serasa, fazendo uma abreviação, umas 3 vezes, então tem que ter um cuidado. Não é legal investir, então, em países com a inflação muito alta, porque, de repente, o raciocínio hoje a moeda lá está fraca, eu invisto, pode daqui a 25 anos acontecer igual o Brasil e melhorar. É bom colocar o pé no freio, então, né? É bom, é bom. Algumas pessoas falam o seguinte, Josué, eu quero viajar. Aí o consultor de viagem fala assim, vai para a Argentina. Por quê? Porque a moeda nossa é 5 deles, né? Em cada R$1 aqui representa 5, na Argentina você tem lá uma capacidade de compra. Recentemente eu fui para a Suíça. Pô, fiquei muito chateado, porque R$5 meus aqui era R$1 no franco suíço. Então é desafiador. Então você tem que olhar com muito cuidado, fazer análises criteriosas. Nós vamos fazer um programa sobre fundo de investimento. Tem um fundo de investimento que olhou para a Argentina e falou, olha, aqui tem oportunidade de ganho, mas tem que ser alguém preparado para fazer tal decisão. Tem que tomar muito cuidado. Bom, então, falando em investir em países com muita inflação, pode ser um delírio. Então, né, fica aqui mais uma vez a dica de leitura para vocês que nos acompanham. 8 séculos de delírios financeiros, dessa vez é diferente. Vamos ver se vai ser diferente mesmo, né? Bom, Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E quem quiser entender melhor o mercado, faz contato aí contigo. Queria que você deixasse aí seus contatos, LinkedIn, telefone, ou o que foi aí. Vou deixar meu LinkedIn à disposição, Gilvan Bueno Costa, e queria aproveitar esse programa especial porque surgiu uma demanda lá do LinkedIn. Yasmin me fez uma solicitação para explicar um pouco mais sobre títulos de Tesouro Direto. Então, existe uma forma de você se defender contra a valorização ou crescimento da inflação? Sim. No Tesouro Direto você tem 3 títulos. No nosso último encontro nós falamos do Tesouro Selic. Hoje nós iremos falar do Tesouro IPCA. Então se você enxerga que a inflação pode ter um grande crescimento, você vai comprar o Tesouro IPCA. E esse programa foi muito especial para falar sobre isso. Se você quer se defender, Tesouro IPCA, dentro dessa história que nós contamos todas aí, é a nossa recomendação. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer, me deixa muito alegre vir aqui explanar essas opiniões novas que estão surgindo no mercado financeiro. Muito bom. Bom, e se você quiser se defender ainda mais, continue acompanhando esses quadros Investidor em Ação para você saber exatamente os passos que você precisa seguir para poder arriscar aí nos investimentos de uma forma, vamos dizer assim, menos perigosa. Claro que sempre arrisco em investimentos, mas medir os passos é necessário. Muito obrigado, fique bem e até o próximo quadro Investidor em Ação aqui no CRA RJ Entrevista.